Capítulo 5. O inverno se aproximava e Molly causava cada vez mais problemas. Atrasava-se todas as manhãs para o trabalho e desculpava-se dizendo que havia dormido demais. Além de reclamar de dores misteriosas, embora seu apetite estivesse excelente. Sob qualquer pretexto, fugia do trabalho e ia para o açude, onde permanecia totalmente imóvel, olhando o próprio reflexo na água. Mas também houve rumores de algo mais sério. Um dia, enquanto Molly caminhava toda alegre pelo pátio, sacudindo sua longa cauda e mastigando um talo de feno, Canela a chamou de lado. Bom, antes de saber o que Canela vai perguntar para Molly, a minha pergunta que eu tenho para você é a seguinte: num, numa sociedade, ou talvez não numa sociedade, numa empreitada, né? Não precisa a gente levar para o lado grande, né? Vamos imaginar que você e algumas pessoas vão morar juntas numa fazenda, né? Você e várias famílias, colegas, né? E a ideia é exatamente essa: vocês vão dividir tudo, né? Vocês vão dividir tudo, todos vão trabalhar. Então, se você pensar, poxa, ó, pense, você vai comprar um liquidificador. Tem 10 famílias vivendo lá nessa fazenda, né? Em vez de as pessoas comprarem 10 liquidificadores, as pessoas podem comprar 2 de uma qualidade melhor. E aí, ninguém fica usando o liquidificador 12 horas por dia, correto? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu vou comprar uma peça de queijo. Eu gosto de queijo, por exemplo. Então, em vez de comprar um pedacinho, vamos pegar um queijo mais caro. Se vamos pegar o blue cheese, por exemplo. Claro, tem queijo muito mais caro. Mas em vez de comprar um pedacinho, a gente compra um pedação. E todos dividem ali, paga menos e todo mundo. Então vamos pensar nesse grupo de amigos que decidiu viver sozinho. Viver juntos, desculpe. A minha pergunta para você é: o que fazer se um deles não trabalha, faz que nem a Molly? Né? O que fazer? Ou, se você preferir responder essa pergunta aqui no texto, o que fazer com Molly? Né? O que fazer com Molly? É uma sociedade onde todos são donos da fazenda, mas também todos têm que trabalhar do mesmo modo. Punir a Molly? Punir como? Esse é um desafio. Coloque aí nos comentários. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me dê essa força. Ajude a eu no futuro viver disso daqui. Então, vamos lá. O que a Canela falou para Molly, né? Molly, disse ela, tem uma coisa muito séria para lhe dizer. Esta manhã vi que você estava olhando para a cerca que separa a fazenda dos bichos e Foxwood, claro, a fazenda vizinha. Um dos homens do Sr. Pilkington estava parado do outro lado da cerca e eu estava muito longe, mas tenho quase certeza de que vi isso. Ele estava falando com você e você permitiu que ele acariciasse seu nariz. O que isso significa, Molly? Ele não fez isso. Eu não estava lá, não é verdade, gritou Molly, começando a se empinar e a dar patadas no chão. Molly, olha na minha cara. Você me dá sua palavra de honra de que aquele homem não estava acariciando seu nariz? Não é verdade, repetiu Molly, mas não conseguia olhar na cara de Canela. E no momento seguinte virou-se e galopou para o campo. Um pensamento ocorreu a Canela. Sem dizer nada aos outros, foi até a baia de Molly e revirou a palha com o casco. Escondida debaixo dela estava uma pequena pilha de torrões de açúcar e vários novelos de fitas de cores diferentes. 3 dias depois, Molly desapareceu. Por algumas semanas nada se soube de seu paradeiro. Então os pombos relataram tê-la visto do outro lado de Wellington. Ela estava entre as hastes de uma elegante charrete pintada de vermelho e preto que ficava diante de uma estalagem.
Um homem gordo, de rosto vermelho, calças e polaina xadrez, que parecia um taberneiro, acariciava seu nariz e alimentava com torrões de açúcar. Seu pelo tinha sido cortado recentemente e ela usava uma fita escarlate em torno do topete. Parecia estar se divertindo, disseram os pombos. Nenhum dos animais voltou a falar sobre Molly. Talvez eu faça um vídeo especificamente sobre isso, mas a pergunta é reprovável a atitude de Molly? Quão reprovável? Em janeiro, o tempo ficou extremamente ruim. A terra estava dura como ferro e nada podia ser feito nos campos. Inúmeras reuniões foram realizadas no grande celeiro e os porcos se ocuparam em planejar o trabalho da estação seguinte. Foi aceito que os porcos, que eram muito mais espertos que os outros bichos, deveriam decidir todas as questões referentes à política agrícola da fazenda, embora suas resoluções precisassem ser ratificadas pelo voto da maioria. Esse combinado teria funcionado bem se não fosse pelas disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois conseguiam discordar em todos os pontos em que se podia discordar. Se um deles sugerisse semear uma área maior com cevada, o outro certamente exigia uma área maior de aveia. E se um deles dissesse que tal ou tal campo era adequado para repolhos, o outro declararia que era inútil para qualquer coisa, exceto para raízes. Cada um tinha seus seguidores e houve alguns debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve costumava conquistar a maioria com seus brilhantes discursos, mas Napoleão era melhor em angariar apoio para si durante os intervalos. Foi particularmente bem sucedido com as ovelhas. Nos últimos tempos, elas passaram a balir 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Talvez eu devia tentar fazer o que elas baliam com voz de ovelha, né? Bom, 4 pernas, bom, né? Mas eu não quero passar vergonha, então deixe pra lá. 2 pernas, ruim. Em momentos... Bom, continuando. A torto e a direito. Vou voltar a frase só pra gente pegar o fio da meada. Nos últimos tempos, elas passaram a balir 4 pernas bom, 2 pernas ruim. A torto e a direito. E com frequência interrompiam a reunião dessa maneira. Percebeu-se, então, que tinham especial propensão a desatar no 4 pernas bom, 2 pernas ruim, em momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve. Ele fizera um estudo detalhado sobre alguns números anteriores da revista Fazendeiros e Pecuaristas que havia encontrado na Casa Grande e estava cheio de planos sobre inovações e melhorias. Falava com sabedoria sobre drenos do campo, ensilagem, que é você colocar no silo, né? Você armazenar em silos, justamente para você usar, por exemplo, no inverno, né? Resíduos básicos, e elaborou um esquema complicado para que todos os bichos jogassem seu esterco diretamente no campo, em um local diferente a cada dia, para economizar o trabalho de transportá-los, né? O que é uma ótima ideia, né? Então, lembre-se, eles são produtores de esterco, então você não vai ter uma fazenda, você tem lá um monte de esterco, você tem que esparramar o esterco. Eles são os animais, então eles podem ir estercando a plantação em momentos oportunos, né? Em lugares oportunos. Napoleão não fez nenhum esquema próprio, mas disse baixinho que o Bola de Neve não daria em nada. E que ele parecia querer ganhar tempo. Mas, de todas as suas divergências, nenhuma foi tão séria quanto a que ocorreu sobre o moinho de vento. Bom, eu coloquei aqui conferir página 26 para mim, eu não sei porquê, na verdade. Então vamos lá, vamos descobrir o que tem na página 26.
Esses três haviam convertido os ensinamentos do velho. Ah, tá. É só pra gente lembrar, né? Dos nossos porcos ali, né? O mais conhecido, todos os porcos machos da fazenda eram castrados. O mais conhecido entre eles era um porquinho gordo chamado Papudo, com bochechas muito redondas, olhos cintilantes, movimentos ágeis e voz estridentes. Isso lá na época do Major, né? Só pra gente lembrar e ter o personagem mais, digamos, esférico. Isso é uma coisa importante. Às vezes você vê um personagem, por exemplo, em um livro realista, abrindo um parênteses aqui. Livro realista, você tem lá toda uma descrição da vida do cara, e aí o livro vai para outros lados. E dali uns 10 capítulos aparece aquele cara. E você lembra que você leu sobre aquele cara no capítulo 1. Só que lá na frente você só lembra do nome do cara. Não é assim que você tem que ler. Se o personagem deu. Se o personagem não. Se o narrador deu todos os elementos para que você tenha um personagem esférico, mais de substância, vamos colocar assim, você tem que ter em mente isso. Né? Então é por causa disso que eu voltei aqui. Então lá na época do Bajor tinha esse porco mais papudo, com bochechas, quer dizer, com bochechas redondas, chamado Papudo. Era hábil com as palavras e quando discutia algum assunto costumava pular de um lado para outro e balançar o rabinho, algo bastante persuasivo. Diziam que Papudo conseguia convencer qualquer um de que o preto era branco. Esses três haviam convertido o ensinamento do velho major em um sistema completo de pensamento. Que nós estamos falando do Papudo, do Bola de Neve e do Napoleão. Né? Então vamos lembrar, eu lembrei agora do Papudo. Bola de Neve era um porco mais ativo que Napoleão, mais rápido no falar e mais criativo, mas não se considerava que tivesse a mesma profundidade de caráter. Né? E aí sobre o Napoleão. Vamos ver se eu acho rapidamente aqui. Napoleão, que o Sr. Jones estava criando. Napoleão era um grande varrão Berkshire, de aparência bastante feroz, o único na fazenda, não muito falante, mas com reputação de sempre conseguir o que queria. É claro que se você é uma daquelas pessoas que tem uma memória muito boa e você tem isso que eu fiz essas características que eu li aqui em mente, tá tudo bem, beleza, ótimo. Caso contrário, é importante fazer esse trabalho aqui, né? Então vamos terminar o vídeo com, mas de todas as suas divergências, Napoleão e Bola de Neve, nenhuma foi tão séria quanto a que ocorreu sobre o moinho de vento.